Primeiramente, bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa estar em cada coração, amém? Amém. Atos capítulo 8, versículo 26 em diante, a gente vai ver aqui mais um batismo hoje, A gente que testemunhou o batismo da nossa mais nova irmã, Silvânia. Graças a Deus, estamos alegres pela decisão que ela tomou e o céu também está alegre, E aí, a gente vai ver aqui em Atos 8, do 26 em diante, um outro batismo. A gente não sabe, o que a nossa irmã Silvânia passou, até tomar essa decisão. E a gente vai analisar aqui o que esse etíope, eunuco, passou um pouco, antes de tomar essa decisão. A gente vai ver vários pontos aqui para a gente analisar. Vamos primeiro fazer a leitura, então, para a gente ver quem era esse eunuco. A gente já sabe que ele era da Etiópia, que ele era um oficial importante, que ele foi para Jerusalém para adorar a Deus, que ele estava voltando e lendo o livro de Isaías. A gente vai analisar um pouco até ele tomar essa decisão importante na vida dele também, que foi se entregar a Jesus através do batismo. Diz assim então, Atos capítulo 8, versículo 26. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho, encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. De volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o Senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo essa passagem da Escritura: ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram ao lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe, aqui há água. Que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram à água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não ouviu mais, e cheio de alegria seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto, e indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Olha que história aqui, maravilhosa aqui também, A gente viu um batismo aqui hoje ao vivo, e aqui a gente está lendo, e vendo aqui o batismo aqui desse etíope eunuco. Então a gente vai ver aqui quem que era, esse eunuco, como eu falei, Aqui já diz, no 27, que o Filipe, se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope,
eunuco, né? O que seria um eunuco? Jesus, em Mateus 19:12, não precisa ir lá não, diz que há, né, eunuco de nascimento, diz que tem eunuco, que o homem o fez ele eunuco, né? Na realidade, capou ele, né? E diz que tem eunuco por causa do reino dos céus, que a pessoa aí não quer casar para tomar conta aí, né, das coisas do reino, né, das coisas do céu. Talvez Paulo, né, seja um exemplo aí, talvez de eunuco, né, porque ele não tinha esposa, ele quis se dedicar na pregação da palavra e talvez ele seria esse eunuco aí por causa do reino do céu, não que o homem o tenha feito. Jesus diz que tem eunuco de nascença, talvez aquela pessoa que nasce não tem interesse, né, em se casar, não tem interesse por mulher, e ele vive assim normalmente. E tem o eunuco, e o homem o fez eunuco, né, que na realidade um outro homem foi lá e capou ele para que ele não tivesse interesse. Geralmente era feito, né, para aqueles homens que cuidavam talvez do harém, né, de várias mulheres lá do harém, né? Salomão tinha um harém de mulheres, né? Quase 1000, né? A Bíblia fala, né? Quem tomava conta lá, né? Para não ter interesse pelas mulheres dele, talvez seria também eunucos, né? E aqui a gente vê que esse eunuco, no 27 aí fala, né? No caminho encontrou o eunuco etíope, né? Então a gente sabe que ele veio da Etiópia. Nas minhas pesquisas, eu pensava que existia só uma Etiópia, né? Que a gente conhece hoje, mas segundo os comentários bíblicos, me surpreendeu, diz que essa Etiópia aqui, da onde veio esse eunuco, não é a Etiópia que a gente conhece, e sim uma outra que ficava próximo ao Egito, também próximo da Etiópia de hoje, mas diz que provavelmente seria uma outra Etiópia, que seria um pouco mais perto de Jerusalém. E fala aí, né, que ele era um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Então, provavelmente ele tinha sido castrado, né, era eunuco por ficar tão próximo à rainha e cuidar do tesouro dela, de toda aí, né, do tesouro da rainha, para não ter interesse, né, na rainha. Aqui não fala, né? Talvez ela teria um rei e o rei mandou capar ele para que ele tomasse conta aí das coisas da rainha aí. E ele era muito importante, fala aí, né? Um oficial importante, encarregado de todo o tesouro de Candace. Eu também achei que aqui Candace fosse o nome da rainha. Fazendo minhas pesquisas aqui, Candace era um título, que a rainha tinha um título de poder, não era o nome dela, tá bom? Várias coisas a gente vai aprendendo quando a gente vai se aprofundando aí na palavra, né? E aí, continuando no 27, fala: esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. Então a gente vê que ele era um adorador de Deus, né? Provavelmente ele era um gentil que se tornou judeu, né? Então ele era um prosélito, né? Fala, né? Quando a pessoa se converte ao judaísmo, e ele tinha ido a Jerusalém. Tinha, né, mandamento no Velho Testamento para que todo judeu fosse, né, nas festas, né, que tinha lá em Jerusalém, pelo menos em 3 festas, né? Aqui não fala se ele tinha ido em alguma festa, mas provavelmente sim. Geralmente eles iam, né, para Páscoa, Pentecostes. A gente já conhece a história quando Jesus morreu, né? Que teve a Páscoa onde ele morreu e depois de 50 dias tinha o Pentecostes, né? E muitas vezes os judeus, né, iam para Pentecostes, para Páscoa, e aproveitava, ficava lá mais 50 dias, né, antes de voltar para o seu país, e ficava para Pentecostes.
E na ocasião que Jesus morreu, não foi aqui, porque aqui já tinha passado vários anos, né? Mas na ocasião em que Jesus morreu, vários, né, tinham ido para Páscoa, viu a morte de Jesus, tinha ficado mais 50 dias até Pentecostes e viu o início da igreja no dia de Pentecostes, né? Então Deus usou essa data aí para iniciar a igreja, né, quando Jesus morreu. Aqui já tinha se passado vários anos, então a gente não sabe aqui se ele também tinha feito essa viagem na Páscoa, ficado até Pentecostes, mas fala, né, que ele estava no 28, né, de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. Então a gente sabe que ele estava, né, voltando de Jerusalém, talvez ido para alguma dessas festas, e ele estava na sua carruagem. Como ele era, né, um oficial importante, provavelmente poderia até ter várias carruagens, né, uma comissão acompanhando ele. Só sei que ele estava ali tranquilo, né, na sua carruagem, tinha pessoas conduzindo, né, os cavalos aí da carruagem, porque ele estava tranquilo lendo, né, então tinha que ter o motorista e outras pessoas junto com ele. E ele era importante porque não era qualquer um, né? E a gente fica imaginando, né, ele sendo tão importante assim, como que ele convenceu, né, a rainha para poder deixar ele ir, né, para Jerusalém adorar a Deus. Se ele era tão importante assim, ele ia fazer falta lá, né? Então a gente fica pensando os bastidores, né, dessa história, né? Como que ele conversou com a rainha, o que a rainha falou, quantos dias será que ele ficou lá? Porque na minha pesquisa aqui, se fosse a Etiópia que a gente conhece hoje, seria 4.100 quilômetros. Imagine de carruagem, né? No comentário bíblico fala que seria meses de viagem. Mas na outra, Etiópia, né, que fica mais próximo ali do Egito, fica 1.700, também não é tão perto, né? Então, seja lá qual for a da Etiópia que ele foi, ele gastou aí meses de viagem, né? E aí ele teve que convencer a rainha para liberar ele, né, dos serviços importantes, né, que ele era, né, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes, né? Então a gente fica olhando os bastidores aqui, né? A gente às vezes faz uma leitura corrida e não vê, né, cada detalhe aqui do que está acontecendo, né? Então a gente viu esse panorama aqui, né? E ele estava lendo, né, na sua carruagem, tranquilo, o livro do profeta Isaías, que é outra coisa que não era comum. Naquela época, né, não existia gráfica, né? A gráfica foi em 1500, né, por Gutenberg, né? Naquela época eram os escribas, né, que escrevia os livros da Bíblia, né? E talvez ele tenha ido, né, para Jerusalém, viu lá pessoas vendendo livros, né, que não era barato, mas ele era importante, então ele talvez tinha dinheiro para comprar, né, os rolos, né, era rolos, então ele deve ter gasto um bom dinheiro e talvez ele tenha comprado só o livro, o rolo do profeta Isaías, senão seria muitos rolos, né, que ele teria que comprar para ter o Velho Testamento, né, naquela época só tinha o Velho Testamento, para ter o Velho Testamento inteiro, né? Talvez ele viu uma promoção lá do rolo do profeta Isaías, comprou só esse, ou talvez comprou todos, né? Não sabemos, não fala aqui. Talvez ele tivesse condição de ter o Velho Testamento todo. E nas carruagens que ele estava indo também talvez tivesse espaço, né, dele carregar todos esses rolos aí. Mas não sabemos. Mas sabemos que ele foi para Jerusalém no finalzinho do 27 aí para adorar a Deus. Então ele já era um adorador a Deus, né? E quem costuma ter uma religião é porque tem algum interesse, né? Todos nós queremos ter a salvação, né? E ele provavelmente, né, indo adorar a Deus,
orava pela sua salvação, queria sua salvação, queria seguir, né, na época, o Velho Testamento, mas Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, a sua igreja já tinha iniciado, e agora, para ser salvo, não era mais o Velho Testamento, né, que ele tinha que seguir, né? Só que Deus viu o coração dele, né, que ele saiu de um país tão longe e foi para Jerusalém para adorar a Deus. E Deus, vendo, né, o coração dele, sem ele saber, Deus preparou todo o cenário por trás disso, né? Volta lá para o 26. Diz, né? Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém para Gaza. Então Deus aqui usou um anjo, né, para falar, né, para Filipe o que Filipe tinha que fazer, né? Deus usa para aqueles que buscam Ele o sobrenatural. A gente não vê, igual eu falei, né? Nossa irmã Silvânia aí se batizou. A gente não sabe o quanto Deus trabalhou por trás, né, nos bastidores aí para esse momento. Aqui foi registrado aqui, né, que um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza, para encontrar, né, com esse eunuco, né, porque Deus viu o coração dele, Deus viu que ele tinha saído de um país tão distante para ir lá adorá-lo, e ele não tinha salvação, porque ele não tinha entregado a sua vida a Jesus. E aí Deus usa aí o sobrenatural também para nos ajudar. Naquela época, né, um anjo disse a Filipe, né, porque o Novo Testamento ainda não estava escrito, então Deus usava, né, os dons milagrosos para fazer isso. Mas os anjos ainda nos auxiliam hoje, né? A gente não vê. E repara no 29, diz, né? O Espírito disse a Filipe, né? Aproxime-se dessa carruagem e acompanha. A gente viu que o anjo disse para ele ir, e agora o Espírito, né? Com letra maiúscula aqui, querendo dizer que é o Espírito Santo, disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Olha quanta coisa, né? O sobrenatural Deus usa, né, para nos auxiliar. Dizem, né, que quando a gente está no culto aqui, diz que sobe e desce anjos aqui, né, ajudando a gente na adoração. Cristo, né, diz que estaria, né, presente na ceia. Cristo tá aqui também, né? Deus está aqui vendo o nosso louvor. O Espírito Santo está dentro de cada um de nós. Nossa irmãzinha recebeu o Espírito Santo hoje na hora do batismo, né? Conforme Atos 2:38, que diz, né? Arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus. Para quê? Para perdão de pecados e receber o dom do Espírito Santo. Então, olha quantas coisas está acontecendo, a gente nem vê. Então, Deus usa o sobrenatural para ajudar cada um de nós. Mas Ele usa também o natural. Ele usou aqui Filipe, né, para ir pregar o Evangelho, que é esse o plano dele, né? Deus poderia ter falado para o anjo ir lá pregar o Evangelho diretamente, né, pro eunuco, né? Só que Deus não usa esse método, né, de evangelismo, né? Ele usa nós. E aqui na ocasião ele usou Filipe para pregar o Evangelho para o eunuco, né? Aí, seguindo aí a leitura novamente, diz, né, no 30 agora: então Filipe correu para a carruagem, né, depois que o Espírito Santo falou para ele aproximar da carruagem, e ele ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o Senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo essa passagem da Escritura: ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosquiador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra.
o eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Naquela época eles tinham dificuldade, né, de pensar aqui, nessa passagem aqui, que Isaías estaria falando do Messias, porque eles acreditavam que o Messias ia ser um rei, né, imponente, né, como Davi, como Salomão, ia vir restaurar o reino, né, ia expulsar os romanos, né. E aí ele estava lendo aqui de humildade, que foi morto, foi tirado a sua vida, né? E no comentário bíblico que eu estudei para preparar aqui, fala, né, que os judeus tinham dificuldade de pensar aqui que isso estava falando essa passagem aqui de Jesus. Então ele pergunta, né, se o profeta Isaías estava falando dele mesmo ou de outro profeta menor, né, não do Messias, Jesus, né? Mas então, no 35, né, Deus usando agora o método natural, diz, né? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhes as boas novas de Jesus. Imagina, né? Ele explicando, né? Que quem foi levado, né? Como cordeiro diante dos tosqueadores, que não abriu a sua boca, que esse era Jesus que veio salvar. E aí, partindo dessa passagem aqui, né? De Isaías, ele foi explicando, né? Provavelmente o eunuco que ficou alguns dias, né, lá em Jerusalém adorando a Deus, deve ter ouvido falar, né, do que tinha acontecido, que Jesus tinha sido morto, que tinha um boato lá, que esse homem tinha ressuscitado, mas muitos não acreditavam, né, eles tentaram esconder isso, mas provavelmente ele deve ter ouvido falar, porque era notícias, né, lá principalmente em Jerusalém, sobre isso, né. E aí quando Filipe, né, começa a pregar a palavra a partir dessa, explicando, né, tudo que Jesus sofreu, foi morto, que Jesus tinha ressuscitado, que no dia de Pentecostes, né, alguns anos atrás talvez, tinha iniciado a igreja de Jesus Cristo, e que para ser salvo, né, tinha que se batizar, né? Ele deve ter contado a história toda, né? Porque aí no 36 diz, né, prosseguindo pela estrada, chegando a um lugar onde havia água, o eunuco disse: olhe, aqui há água, que me impede de ser batizado? Né? Então ele já deve ter, Filipe já devia ter contado tudo o que ele precisava fazer, e aqui ele sentiu no coração que precisava realmente ser batizado, né? E aí a hora que ele viu água naquele caminho, ele perguntou: ué, aqui você está falando que preciso morrer de novo, ser sepultado, né, nas águas pelo batismo e nascer uma nova criatura para receber perdão dos meus pecados e receber o dom do Espírito Santo? Aqui tem água, o que impede de eu ser batizado então? Aí no 37 diz assim, né? Disse Filipe: você pode, se crer de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Então a gente vê aqui que, como ele já era, né, um adorador a Deus, né, que ele tinha saído da Etiópia, ido para Jerusalém para adorar, Deus viu que ele estava com o coração, né, puro, que ele estava com o coração voltado para Deus e que ele precisava se entregar a Jesus Cristo, né, porque ele não era batizado, ele era um judeu ou um convertido, né, ao judaísmo, e isso não o salvava. Depois da morte de Jesus, o que salva, né, é se entregar a Jesus através do batismo para perdão de pecados e receber o dom do Espírito Santo, conforme Atos 2:38. E aí Felipe falou, né, se você crê de todo o coração, né, que Jesus é o Filho de Deus, ele falou: eu creio. E aí ele deu ordem, né, para a comitiva dele parar a carruagem
desceu lá e Filipe o batizou. E aí no 39 diz, né? Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não ouviu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Imagina, né? Filipe falando para ele que ele tinha que fazer isso para ser salvo, e ele fez, ele obedeceu, e ele foi feliz para a casa dele, né? Seguindo viagem, muito feliz. E aqueles que estavam acompanhando ele foi testemunha disso, né? Talvez ele, chegando lá, pregou para eles, né? E talvez a igreja começou também lá na Etiópia dessa forma, né? Então a gente vê aqui como que Deus age para aqueles que buscam o Senhor, né? Ele age tanto do lado espiritual, né? Sobrenatural. Ele usou um anjo primeiro para falar para Filipe, depois ele usou o Espírito Santo, né? Para falar: Filipe, chega mais próximo à carruagem, né? Fora as outras coisas que não está mencionado aqui, né? Que o espiritual está agindo por trás. Depois ele age também através do natural. Usou aí, né? Filipe usou o rolo, né? Que ele estava lendo aqui, né? Sobre Isaías, para pregar a palavra. E Deus também usa a própria pessoa. Deus usou aqui, né? O eunuco, né? Porque ele teve que tomar a decisão também, né? Ele teve que fazer a sua parte também. Ele creu que Jesus era o Filho de Deus, ele ouviu, ele estava de coração aberto, mandou Filipe subir na carruagem para explicar aquilo que ele não estava entendendo da Escritura, e Filipe ensinou e ele fez a parte dele também, que foi acreditar, foi querer obedecer o Evangelho, se batizando, e voltou para sua casa feliz, né? E o Espírito arrebatou, né? Filipe, no 40, né? Filipe, porém, apareceu em Azoto, indo para Cesareia, pregava o Evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Filipe era incansável, né? Ele pregou o Evangelho ali, já foi para Azoto, foi para Cesareia e pregava o Evangelho. Que possamos, né, cada um de nós seguir esses exemplos aqui que a gente viu, né, de obedecer prontamente o Evangelho, fazer a vontade de Deus, pregar o Evangelho, né, a quem ainda não se batizou, fazer que nem Filipe aqui, né, por todo lugar que a gente for, a gente pregar o Evangelho. Se você está aqui e não se entregou a Jesus, pode vir falar comigo, falar com o Moacir, com o Francisco, com cada um de nós, o outro Francisco, para conversar, para que você faça, né, o que Deus quer que você faça, que é se entregar a Ele e ser batizado, para que os seus pecados sejam perdoados e você receba o Espírito Santo morando no seu coração, como a nossa irmãzinha recebeu hoje e está salva também, como todos nós. Vamos orar para que Deus nos abençoe nesse dia e nessa semana. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai amado e eterno, louvado seja o seu grandioso nome, Deus, Criador do céu e da terra e de tudo que há. Agradecemos, ó Pai, por mais um primeiro dia da semana que estamos aqui reunidos em seu nome, para louvar e engrandecer o seu santo nome, com os louvores, com a oferta, com a ceia do Senhor, com a leitura da palavra, com a pregação, com tudo que o Senhor nos dá. Muito agradecidos por tudo que o Senhor tem feito e deu o que é de melhor, que é ter dado o seu Filho Jesus Cristo para morrer naquela cruz por cada um de nós. Agradeço pela Silvânia ter entendido isso e ter se entregado hoje. Que o Senhor possa abençoar a vida dela, abençoar todos nós, para que possamos ajudar ela nessa caminhada e que possamos ajudar uns aos outros também nessa caminhada rumo ao céu, Pai. Fique conosco durante esse dia, durante toda essa semana, nos protegendo, nos guiando. Abençoa a sua igreja que se reúne aqui e que se reúne em todo o mundo hoje no primeiro dia da semana. E é em nome do seu Filho amado Jesus Cristo que oramos e agradecemos hoje e sempre. Amém. Amém.